Ô Guga, falando um pouquinho da China, né? A gente estava conversando aqui sobre exercício militar, falando sobre relação com os Estados Unidos, Taiwan. A gente sabe que a China mexe bastante com as perspectivas do mercado, esses lockdowns que tiveram por lá, também a questão da economia desacelerando por lá também. PMI, saiu hoje o PMI da China mostrando um pouco dessa desaceleração da economia, até mesmo os institutos mostrando ali que eles não vão conseguir entregar os 5,5% de crescimento do PIB nesse ano, talvez fique em 2 e pouco, 3 ali, 3 para cima, enfim. Nesse contexto, né, de geopolítica, de economia da China sendo um motor ali para o mundo todo, está todo mundo pressionado. Como que você vê essa questão da China, a influência da China, nesse contexto mais do mercado, e se dá, de repente, algum tipo de movimentação, algum exercício militar mal sucedido, como disse o nosso convidado anterior aqui, acontecer, isso pode trazer um problema mais generalizado para os mercados mundiais? O problema é que o mundo todo depende de China. Imagina se China resolve parar de comprar soja brasileira ou diminuir a mão, né, na compra da soja brasileira. A gente vai ter um problema brutal aqui também no Brasil. Entende? Então, hoje, o mundo, né, precisa do consumo e precisa dos produtos chineses. Né? E o problema de inflação no mundo está por questão dos lockdown, muito também por questão de lockdown na China, né, e atraso na entrega de mercadorias. Então, pô, falta insumo aí, principalmente no setor de tecnologia, né? E aí tem todos os atrasos em todas as cadeias que a gente está enxergando. Então, pô, se China para, né, de produzir, o mundo para de ter mercadoria. E se China para de consumir, né, o mundo também não consegue enviar comida suficiente. Então, hoje, na fotografia atual, né, a gente é muito dependente de China. O mundo é muito dependente de China. Não tem como fugir disso. E também acaba que isso dá um poder para a China brutal. Né? Até ontem eu perguntava assim, pô, onde é que o King Kong dorme? Né? Se a gente for olhar para a Ásia, né, vamos olhar para o Godzilla. Né? Onde é que o Godzilla dorme? Tu sabe onde é que o Godzilla dorme, o Felipe e Isa? Você sabe onde é que o Godzilla dorme? Não. Tem noção? Conta. Não faço a menor ideia. Ele dorme onde ele quer, porque ele pode, ele é grande. Então ele vai dormir onde ele quer. Querendo ou não, a China, ela pode fazer, de certa forma, o que ela quer, porque ela consegue também medir quais são as consequências. Então ela escolhe qual é a consequência que ela está disposta a enfrentar no momento. A gente tem que olhar dessa maneira. Infelizmente, essa é a realidade que se construiu. Então, se a China pode fazer o que ela quer, ela é o Godzilla, né? Se a gente for parar para pensar assim, né? Ela pode dormir onde ela quer, ela pode escolher o que fazer. E aí fica essa turma toda enlouquecida tentando antecipar e não consegue. Né? Então, pô, deixa o mercado te sinalizar. Eu, particularmente, né, gosto desse movimento que a gente teve agora, porque ele tira, de certa forma, aquela minha expectativa muito negativa de curto prazo. Né? Só que também não é a hora de comprar agora ainda. Mas, pelo menos, assim, a gente tem uma mensagem dos mercados mais positiva. Agora é olhar como é que vai vir a sequência da correção. Né? Como é que vai vir esse processo de correção agora, com intensificação de problemas. Né? Não pode ser uma correção semelhante ao que a gente viveu de abril até metade de maio, ou ali de junho. Né? Tem que ser uma correção mais light, né? Mostrando que, de fato, o mercado está muito precificado, que, de fato, os investidores estão entendendo que está barato mesmo a bolsa, né? Que não tem que entregar mais posição, está entendendo que juros, de certa forma, aqui no Brasil não vai continuar subindo. Então, assim, o mercado vai nos mostrar, né, que se, de fato, é oportuno comprar ou não. Tá? Vale uma lembrança aqui, uma reflexão, né, que a gente viveu situações de mercado, comportamento de preços, tá? Não estou falando aqui de cenário como um todo, mas quando a gente volta um pouco no tempo, e ali para o início de 2020, né, quando a gente estava com aquele problema todo em relação à Covid, quando a gente volta para lá e a gente analisa aquele cenário, né, o dia que saiu o Moro, né, o Moro pediu para sair numa sexta-feira, de manhã, com, né,
coletiva de imprensa, toda aquela questão, o mercado assim, puxa, agora sim azedou de vez, né? Agora vai afundar o Titanic. Na verdade, ele foi de fato um fundo, né? Porque ele foi um momento muito ruim dentro das cartas que estavam sendo expostas na mesa, né? As informações que tu tinha, foi um momento muito ruim, porém, o mercado já não fez mais preço para baixo. Né? Pelo contrário, ele fez o fundo e começou o início da tendência de alta que a gente viu, que o mercado depois surfou até os 120 mil pontos. Tivemos ali um movimento do mercado de correção e depois surfamos até os 130 mil pontos. Né? Mas ali foi o dia D. Então, provavelmente a gente começa, né, a ter mais claro toda a problemática. Hoje todo mundo está falando de recessão, todo mundo está falando de inflação, todo mundo está falando do conflito da Ucrânia, todo mundo está falando da problemática na China. Então está todo mundo conhecendo os problemas com clareza e logo todo mundo tem a justificativa necessária para poder não tomar risco em bolsa e tomar risco e expor o capital em renda fixa. Né? Então todo mundo tá claro para todo mundo. Fica meio que óbvio onde é que está o jogo de mercado. Agora é que tem um pouco de paciência, deixar a correção, né, mostrar aonde vai trabalhar, e aí depois, né, com muita calma, com consciência do que está tomando de risco ali, se expor em bolsa, porque, puxa, Felipe, Isa, tem, assim, o cenário positivo, né, o mercado fazendo o que eu estou comentando aqui, é muito legal, muito interessante, né? Caiu lá fora, as coisas azedaram pra caramba, né? O mercado, ao invés de corrigir pacificamente, acelerou o processo de queda. Ok, a gente vai olhar para essa mesma fotografia, para esse mesmo cenário, para esse mesmo contexto, só que num degrau mais abaixo. Vamos olhar lá nos 80 mil pontos, que vai ser mais vantajoso ainda. Aí o upside ainda é maior, né? O potencial de multiplicar o capital ainda é maior, fica mais interessante, né? Fica mais nítido, porque o cenário dos 150, 200, ele não vai se desfazer. Mesmo se a gente não subir agora dos 100 mil pontos, se a gente for subir lá dos 80 mil pontos, né, não vai se desfazer esse cenário. Então, é uma questão de ficar feliz com o que está por vir lá na frente, depois que passar esses períodos aqui um pouco mais tensos. Né? Então, assim, tem que saber surfar as ondas, né? Não dá para ficar sofrendo, chorando. O que dá para fazer? Dá para pegar um movimento de tantos mil pontos? Legal, dá para pegar um movimento de tantos mil pontos. Qual é o ativo que está mais amassado, mais machucado, que pode trazer aqui um repique maior, né? Porque para mim ainda continua com a ideia de voo de galinha, né? A gente está ainda numa situação de voo de galinha, mas os cenários têm passado o tempo, né? E eu sempre falo para vocês que conforme vai passando o tempo, vou retraçando o cenário, conforme as evidências vão ficando mais claras, né? E mais próximas, ou mais tangíveis, ou já aconteceram, vai se desenhando o cenário, vai se preparando para o que está por vir. Sem euforia, né? Sem dor, sem pânico, mas, né, com uma consciência. Então, meu convite é que todo mundo fique acompanhando o Morning News, porque todos os dias eu vou estar trazendo aqui uma atualização para vocês. Maravilha!